A gente até pensou em umas piadas pra abrir esse VideoQuest, mas eu achei elas meio batidas. Eu achei elas meio gozadas. Onanimasa Kurosawa no VideoQuest. Onani Master Kurosawa, o primeiro tema de VideoQuest escolhido de forma 100% independente pelos nossos padrinhos, é um doujinshi, ou seja, um mangá publicado de forma 100% independente, com roteiro de Katsura Ise e arte de Takuma Yokota. O desenhista, inclusive, posteriormente chegou até a publicar na Shonen Jump, um mangá de dança, com pinto no nome, porque é claro que ia ter pinto no nome. A obra de 31 capítulos estreou em 2007 e com o tempo ganhou status praticamente de clássico cult, se espalhando pela internet principalmente pelos chans por conta de seus temas atuais e da maneira sóbria e adulta com que trata esses temas tão sérios e relevantes, principalmente para uma série com uma proposta tão esdrúxula. Que no caso é a história de Kurosawa, um estudante antissocial que se acha superior e ignora todos à sua volta, julgando e punindo as garotas bonitas, se masturbando no banheiro feminino da escola. Eu juro que vale a pena, não desliga o vídeo não. Continua aqui, vai. Para um doujinshi, é assim que se pronuncia? Doujinshi. Doujinshi. Que é uma publicação nem ao menos oficial, né? No sentido de que não tem nenhuma grande... É independente. Independente, cujo a proposta é, bom, um pouco não ortodoxa, e o título pode ser traduzido como Mestre da Masturbação Kurosawa, você normalmente suspeitaria desse material. Ele faz essa reação que eu tive completamente, de verdade, involuntária, que foi Mestre da Masturbação. Né? Ou quando você vai propor pra alguém, você tem que ler o Onanimasa Kurosawa, é a história do moleque que bate punheta no banheiro feminino. Porra! Não, né? Eu não vou ler. É tipo quando você faz sinopse de comics de herói americano. Não, é que o Dr. Octopus tá no cérebro do Peter Parker. Vai tomar no meio do seu cu que eu vou ler essa bosta nessa história. Mas aí você lê a história. Eu ainda não acredito nessa do Dr. Octopus. Isso existiu e eu ainda acho uma história decente. Lógico que, como eu falei isso agora, nenhum comentário vai ser sobre o Onanimasa Kurosawa. Todos vão querer dizer que, na verdade, Kitsune... Vamos tentar falar de Onanimasa Kurosawa nos comentários, por favor. Voltando para o Onanimasa Kurosawa. É um bom mangá. É um mangá surpreendentemente bom. É que todo mundo me recomendava falando isso. Falando, não, Kitsune, ele realmente é bom. Então eu já tava com uma expectativa um pouco mais direcionada. Mas ele realmente é surpreendentemente bom. E pessoas que a gente respeita bastante a opinião, né? Sim, pessoas que entendem do bagulho, que estão aí lendo mais do que Naruto, sabe? É o próprio judeu do... O pessoal do Mangá ao Quadrado, né? Isso, do pessoal do Mangá ao Quadrado. Aliás, abraço pra eles. E é um mangá que ganhou um cult following, digamos assim, né? Ganhou um culto em volta dele, com certa razão. É uma obra muito interessante, muito... Complexa até? Complexa, tematicamente complexa. Assim, ele é tão visualmente quanto tematicamente cinza, porque não tem arte final, não tem preto em Onanimasa Kurosawa. O cara não fez linhas em preto. É tudo cinza. Mais uma vez, é um doujinshi, né? Exatamente. Então, é um mangá que a gente já tá aqui recomendando pra vocês e a gente vai explanar pra vocês por que a gente acha ele tão interessante, quais são os temas trabalhados, exclusão, bullying, escolha e falta de escolha. E até mesmo a sua relação com o mundo externo através da, vamos dizer, imaginar o mundo ou aceitar o mundo. Autoimagem. Mais bagulho. Muitas coisas, esse mangá curto, independente, sobre um moleque que bate punheta. Então, vamos falar sobre isso agora. Onanimasa Kurosawa tem um apelido que eu acho muito legal, que é o Fap Note.
Apelido completamente merecido. Completamente merecido. Quase que o mangá pede por isso, né? É um mangá muito referencial, inclusive, né? Tem uma cena onde ele fala que será que eu me confesso? Será que eu digo que fui eu mesmo? E é exatamente o desenho de quando o Light confessa que é o Kira no fim do mangá. Naquela mesma página ele referencia diretamente o Detetive Conan. Tem vários momentos de rostos extremamente dramáticos, lembrando... Jojo? Não só Jojo, mas mais o próprio Death Note. De quando eles tinham planos mirabolantes. Sim. Eles tinham essas caras assim. Tem um momento de acordo com o meu Keikaku no mangá. Tem uma hora que ele coloca a mão no rosto que eu acho que é o maluco do Code Geass que ele tá referenciando. Inclusive, como eu acabei de falar de Code Geass, esse é o videoquest de Code Geass, vocês não podem mais pedir. A gente já falou de Code Geass no videoquest. Já chega, nunca mais. É isso aí. Yes! Conseguimos. Aí. Então, eu acho que dá pra gente falar desse mangá também em termos de referências a outras obras. Porque eu acho que é muito interessante como o Kurosawa, o nosso personagem principal, é um cara que acha que é o Kira. Ele tem muitos traços de Kira. É como se ele fosse o Light do Death Note. Só que menos inteligente, menos bonito, menos carismático. Menos popular, menos gênio incontestável. Menos atlético. Ninguém ia pedir pra ele participar de uma investigação na polícia, na Interpol. Então não ia acontecer. Ele é um excluído, mas dizer nesses termos é complicado porque ele não foi excluído. Ele excluiu-se. Excluir é um ato ativo. Então exige que as pessoas se esforcem para não falar com ele, se esforcem para impedir que ele tenha contato, ou se esforcem para que ele não pareça digno de ter contato. Mas nunca houve rejeição porque nunca houve tentativa de aceitação. A gente não tem um passado do Kurosawa. Assim, outros personagens a gente tem um passado, mas a gente nunca teve um passado do Kurosawa. Então a gente vê esse momento da vida dele como uma escolha. A gente vê as ações, né? E as ações mostram que ele se separa porque ele se coloca num pedestal enorme e criou um mundo de fantasias convenientes para ele, onde ele é um ser magnânimo que pode olhar para todo mundo e julgar todo mundo. Não só isso, como o ato de julgar dele é um ato de julgar muito fantástico, que é formas diferentes a qual ele se refere ao ato de se masturbar no banheiro. É o meu ritual, meu dever diário, meu dever, minha caçada, minha justiça. Então, tipo, nunca é minha masturbação. Não, é um ato magnânimo, louvável, necessário. O mundo é melhor porque ele tá batendo punheta no banheiro feminino sozinho sem ninguém ver. O ritual dele, de certa forma, ele é extremamente ritualístico, né? Metódico. Então, tipo, aquela hora ele vai pra biblioteca, lê um livro, depois, quando dá do horário, ele vai até um banheiro específico e acho que vai até mesmo pra mesma cabine. Acho que sim. Então, tipo, ele não pensa nisso como, pô, cara, todo mundo tem suas taras, essa é a minha. Não, é o meu dever divino, pois eu sou melhor do que todas essas pessoas. Mas ele vê uma injustiça acontecendo com a personagem da Kitahara, que é uma menina que realmente sofre bullying. E aí ele vai lá e faz uma vingança. Ele pega a roupa da menina, bate punheta na roupa dela e humilha ela na frente de todo mundo. Sem mostrar que é ele, obviamente, né? Porque se fosse ele, imagina ele no meio da sala fazendo isso. Pronto, agora vocês têm esse gif pra vocês. Bom, vamos lá. Ele faz essa justiça, mas a justiça dele é de um ponto de vista de superioridade. Ele pode ser... Você tá dando risada disso ainda? Porra. Vamos voltar na pauta.
É um mangá difícil de comentar com seriedade. Vamos lá. A Kitahara, quando vê que ela pode usar o cara pra vingança dela, o que ela quer fazer é justamente isso, é vingança. É defesa. Porque ela de fato sofre. O caso dela é completamente diferente do Kurosawa. Porque a Kitahara é essencial para mostrar um ponto de vista de alguém que não teve essa escolha. Porque ele tem, de certa forma, a escolha de ser assim, porque ele não sofre nada. Ele se isolou, ninguém faz nada com ele. Inclusive tem um ponto lá pro fim do mangá que o Kurosawa fala alguma coisa do tipo: agora eu entendo completamente a sua dor. Eu vou dizer que não. Por mais que o cara ache que entende, ele não entende. Mesmo que esteja sofrendo coisas parecidas. Não é a mesma coisa. Eu acho que a única coisa a mais que ele sofre é que é espancar. Acho que eles nunca espancaram ela. Não, mas também foi... A gente vai chegar nesse ponto. Então, ele é um personagem desprezível. Não tem muito o que a gente fazer. Ele passa por um processo, mas ele começa como um personagem desprezível. Mas a gente vê a história pelo ponto de vista dele. E aí, o que a gente vê, a gente meio que entende, de certa forma, o ponto de vista dele. Você começa a ver certas coisas da maneira como ele vê. E ele tem um certo distanciamento que passa por uma desconfiança. E conforme eu lia, por exemplo, eu fui pegando essa desconfiança. Tem uma personagem que é essencial para a história, que é a Takigawa. A Takigawa é uma menina popular, e ela realmente é popular, ela não é a menina bonita que todo mundo acha bonita. Ela é popular porque ela fala com pessoas, ela é uma candidata vereadora da escola, ela vai falando mesa em mesa e tal. Ela se oferece para ficar no grupo dos otakus na viagem da escola. Ninguém faria isso. Em certo ponto ele começa a falar com a Takigawa, né? Que é quando começa a época da chuva, né? Então, quando a Takigawa vai para a biblioteca se esconder da chuva, e ela decide conversar com ele porque era o único aluno lá que era da classe dela, é um momento interessante, porque é o momento que abre uma brecha para ele poder conversar com ela, ou melhor, ele conversar com qualquer ser humano. Por causa que, logo no começo do mangá, ele coloca as 3 meninas mais gostosas das salas. Que são as únicas meio que... Não são pessoas de verdade, mas são as únicas coisas que importam. O resto são tipo... Né? Ela é uma das poucas pessoas que deixaria sequer se aproximasse dele. Porque tem outro cara, né, que é o Brócolis, né? Que passa... O Nagaoka. O Nagaoka, que passa a série toda tentando falar... Pô, cara, vamos sair no karaokê, vamos fazer alguma coisa normal de japonês. Até mesmo na viagem que eles fazem, né, pro Osaka, né, ele tenta se aproximar dele e ele nega completamente qualquer aproximação, mas com ela não, porque ela é uma das garotas especiais, uma das top 3, né. Então, é o primeiro contato que ele realmente permite, né? Porque ele não permitia nenhum contato, então ele realmente começa a se abrir. E conforme essa menina que só parecia ser uma pessoa boa, tentava se relacionar com o Kurosawa, sei lá por quê, só porque era uma pessoa boa, eu olhava e eu tinha o ponto de vista dele. E eu pensava, não, essa menina não pode ser sério, sabe? Não pode ser... Um ser humano. Não é um ser humano. Um reptiliano. Tem alguma coisa aí. E você vai entrando nessa loucura desse maluco. O problema é que nesse momento começa a mostrar vários dos lados mais tóxicos dele, né? E chega num momento que a menina que tá conversando com ele, que é essa menina bondosa, popular, que fala com todo mundo, que beija criança, beija bebê na campanha eleitoral e realmente é muito boa. Ele começa a desconfiar dela e tudo mais, e ele começa a criar uma imagem da Takigawa, essa pessoa perfeita. Ele percebe que ele tá apaixonado, ele bate punheta pensando nela e depois vomita. É quase como se ele estivesse rejeitando
a sexualizar a idol dele, sabe? É um bagulho assim. E aí o que acontece é que essa menina bondosa, na verdade, e bonita, na verdade começa a namorar com o nerd otaku, que tem o apelido de brócoli, porque ele tem um cabelo de brócoli. O que é engraçado, inclusive, é que no mesmo dia em que isso acontece, é o dia em que ela se abre falando com ele. Então não é como se ela não gostasse do Takegawa. Ela gostava realmente dele. Não, ela contou o passado dela, contou que ela era uma pessoa mais ou menos como o próprio Kurosawa, né? E depois ela meio que escolheu não ser mais, tipo, não, eu preciso mudar isso, eu vou tentar falar com as pessoas. E é isso que ela faz, é esse esforço de falar com as pessoas, de criar pontes. É o que ela faz. E como eu disse, eu tava dentro da cabecinha da história, eu tava desconfiando dela. E ela começa a namorar com o Nagaoka. E esse é um momento muito interessante. Esse é um momento pra mim que eu acho mais atual nesse mangá. E é um momento de mudança. Eu gosto de falar de mudança de paradigmas. Isso. Porque o que acontece é que ele percebe que a menina que ele tinha idealizado começou a mudar. E ela não é mais essa menina perfeita que ele tinha imaginado na cabeça dele. Ela muda o penteado. E quando ela muda o penteado, eu falo, não, como ela pode mudar o penteado? Se essa mulher tá chegando num lugar onde eu não posso alcançar, ela tem que ser destruída. É o que ele diz. E eu li isso aí, eu falei, caralho, isso é muito atual, isso é muito pertinente, é muito importante. O tanto de notícia que a gente tem por aí de gente que passa por uma situação como essa, e aí no caso tem acesso a armas de fogo e dá um tiro na cabeça das mulheres, o tanto de estatísticas de feminicídio aumentando vertiginosamente por aí. O Kurosawa é um cara que nunca teve que ouvir um não, porque ele tomou a decisão de se afastar. Então, até onde a gente sabe, ele nunca teve contato com outras pessoas para depois essa pessoa trair a confiança dele, né? E aí o que ele faz é destruir essa menina. A Kitahara tinha pedido pra ele fazer alguma coisa, gozar em alguma coisa dela pra ridicularizar ela, né, pra humilhar ela publicamente, porque a Kitahara gostava do otaku. E aí do brócolis. Então o que acontece é isso, tipo, ela gostava de um, o Kurosawa gostava de outro, então vai lá e ridiculariza essa menina. E ele fala sim. E começa uma espiral de loucura muito doida. Primeiro que, tipo, todas as outras cenas de masturbações eram meio que tinham um aspecto de sonho, né? Elas não eram, primeiro, literais, porque isso não estava de fato acontecendo. E segundo, tipo, elas mudavam de acordo com a imaginação dele, a necessidade de imaginação dele. Mas quando ele vai fazer a vingança dele contra Takegawa, realmente é o momento mais sonho maluco, porque aí ele já tá pirado. Aí ele já foi pro caralho. Se esse moleque tivesse uma arma, a menina tinha virado estatística. Killing Stalking é um mangá que eu lembrei muito enquanto um webcomic? Um quadrinho feito na Ásia. Isso. Que eu lembrei bastante enquanto eu lia, que tem essa coisa de ser personagens basicamente falhos. Não exatamente falhos, né? Eles são mais que isso. Eles são realmente problemáticos, psicóticos. Mas que você entende... Eles têm doenças mentais de fato. Mas você entende a lógica deles e consegue se envolver e talvez perigosamente se relacionar. Enfim. Mas aí chega um ponto de virada na história. É o seguinte, Onanimasa Kurosawa é um mangá curto. Ele tem 31 capítulos. É bem rápido de ler. Então, o que a gente vai falar agora é um bagulho que acontece nos últimos 10 capítulos. Então, realmente, é spoiler. Então, a gente tava aí preparando, a gente falou várias coisas que vocês vão precisar... Não é tão spoiler assim, é parte do processo da história, mas agora realmente é um ponto de virada pro caminho para o fim. Então, leiam o mangá, esse bloco é todo de spoilers. Logo após esse momento em que ele começa a pirar, ele começa a entrar num redemoinho de vingança muito, vamos dizer, pequena, pífia. Mesquinha. Mesquinha. Pois a Kitahara,
Kitahara, ela começa a pedir mais e mais vinganças e ele, num momento de completo desapego social, não se importa mais. Eu acho que é um detalhe importante que no começo do mangá ele é um fact note, no sentido de existe um keikaku por trás de cada um dos crimes. Existe um método e eu quebrei a janela, entrei no horário que estava todo mundo fazendo a matéria tal e eu liguei pro professor para dizer que eu estava doente, esse tipo de coisa. Mas agora não importa mais o método, porque não importa mais isso, porque não importa pra ele. Então, a gente só tem mais essa informação. Enquanto antes a gente sabia como é que fez, agora a gente só tem informação. Faz isso com tal pessoa, ele faz com tal pessoa, e daí a gente vê isso acontecer, o ato acontecendo, a gente nem vê a consequência, depois comenta o próximo. Então, nesse meio dessa loucura, ele tinha que se vingar de uma menina, gozando na pintura, e tipo, ele vai lá então, e vai ver as pinturas, né, que estão todas guardadas nas gavetinhas. Ele decide olhar a da Takigawa. Takagawa. E na hora que ele foi olhar a dela, ele viu uma pintura da viagem deles para Kyoto. Ele vê a foto deles na fila e ela fala que foi um dos momentos mais felizes dela durante o período da escola. Daí percebe que a amizade dela era verdadeira, que ela gostava tanto dele quanto gostava da própria Kitahara, e que, embora ela tenha ficado namorando com o Brócolis, isso não deixa dela gostar dele. Uma coisa, outra coisa. Como eu sempre digo, para todo momento na vida tem uma referência a Racionais ou uma relação com o Evangelion possível de ser feita. E o que ele estava fazendo era basicamente erguer aquele muro do Shinji. E ele quebrou o muro, porque ele estava ali no dilema do ouriço, se fechando para não sentir nenhuma dor, e ele se abriu, ele viu que realmente existem relações sinceras. Existe a possibilidade de existirem relações sinceras. E aí ele se confessa. Primeiro que foi uma virada que eu não esperava. O pior de tudo é que a gente já teve várias vezes no mangá o professor pedindo pro cara que tinha feito se revelar. E ele obviamente não fez, né? Sabe uma coisa que eu acho muito interessante nesse momento? É quando ele chama a atenção de todo mundo e aquele cara de cabelo raspado lá, o esportista, ele falou, você vai transferir de escola? E todo mundo, Kurosawa, não, fica aí e tal. Que é um pequeno momento que evidencia que ninguém nunca teve problema com o Kurosawa. Tava meio que tudo bem, ninguém falava com ele, mas ele também não queria. Mas ninguém desgostava dele, ninguém odiava o Kurosawa. E aí ele vai lá e confessa. Ele fala, fui eu. Eu acho muito curioso e eu acho muito bom que exista a figura da Kitahara nessa história. Porque quando ele se confessa, ele obviamente apanha muito. Porque não só ele fez algo, vamos dizer, que alguém ia querer bater, ele fez com pessoas que estão dispostas a bater. Ah, sim, pessoas que têm contatos. E aí ele apanha bastante, ele sofre muito, o pessoal picha a carteira dele, joga a roupa dele fora, joga a carteira dele fora, exclui, bate, apanha. Nesse processo, acho que um detalhe bem legal é que eles, enquanto eles escrevem coisas da carteira, eles dão um apelido pra ele. Que eu tava lendo esse mangá achando que Onani Master Kurosawa era um título de piada, meio que ele se achando super importante e tal, mas não. Tem uma virada e não. O título de Onani Master Kurosawa é parte do bullying. Mas é justamente essa questão. Ele passa a sofrer bullying. De certa forma, justo. Eu tô colocando aspas aqui porque, né? Não sei. Bullying não é o sistema judicial, gente. Não é assim que a gente faz justiça na vida. Mas a questão é que ele tá pagando, ele tá sofrendo a dor que ele decidiu não sofrer, e aí ele passa a decidir sofrer e passa a sentir uma dor das relações humanas baseada em atitudes que ele teve. Ele toma soco na cara porque ele fez algo errado.
Ele não toma soco na cara porque ele existe. E é por isso que, se só fosse a história do Kurosawa, esse mangá seria bem fraco. Mas é importante que tenha o contraste com a história da Kitahara. Porque a história da Kitahara é alguém que sofre tudo o que ele sofre por nada. Porque ela é baixinha, esquisita e usa óculos e o cabelo é desgrenhado. E eu acho que é até bem interessante o contraste entre um personagem que tem escolhas e um personagem que não tem escolhas. Os dois são colocados como pessoas sem poder, fracas, excluídas. Mas não existe uma diferença bem clara entre os dois. Não, existe uma diferença completamente clara entre os dois. Completamente clara. Então eu gosto do fato de existir a Kitahara nessa história. O caminho da Kitahara é muito mais difícil, porque a superação do Kurosawa é uma superação até razoavelmente simples. E fica tudo bem depois de um tempo. Mas a Kitahara não. A Kitahara tem sérios problemas psicológicos e continua sofrendo depois de tudo isso. Daí dentro disso tem um período em que ela sai da escola, né? Aí tem a formatura e tal. Que é bem interessante que depois ele se encontra ela como uma Hikikomori no ano seguinte, né? 6 meses depois. E ele passa a conversar com ela enquanto ela está dentro do quarto. Por que isso é interessante? Porque é meio que uma inversão de papéis. Porque ao longo da série toda, né? Do começo da série principalmente, há uma metáfora do fato dele estar no banheiro feminino. Não exatamente o banheiro feminino per se, mas isso ajuda, mas naquele cubículo. Né? Ele criou um muro ao redor dele, ele criou um local e ali ele era o rei. É importante, inclusive, que ele esteja fazendo isso no banheiro feminino justamente porque já é uma forma de violar essas mulheres que não fazem o que ele quer. Ele tem um poder falso num lugar de imaginação dentro de uma sala fechada. E ele limpa tudo depois, isso ajuda. Então tá tudo bem. Dele. Então tá tudo bem. Realmente, se tivesse todo dia a menina ia mijar e ter uma mancha de porra na porta, ia ser horrível, né? Ô caralho, bateram punheta de novo aqui nessa bosta. Ô puta que pariu. Só a menina japonesa de 14 anos falando com essa voz. Ô meu caralho, viu? Tomaram eu no cu, ninguém limpa essa merda, ô! Olha essa porra toda aqui, caralho! Lá se vai a monetização nesse vídeo também. Enfim. Porque há um momento que ele abre a porta. Ele vai para o mundo. Ele aceita a dor que o mundo dá para ele. E ao fazer isso, ele perde aquele reino mágico dele, mas ele ganha algo real. Amigos que realmente gostam dele, mesmo ele sendo um merda. O momento que ele vai dizer que ele vai se confessar no dia seguinte, ele abre a porta do banheiro, fala com ela cara a cara e vai embora do banheiro, né, por exemplo. E quando ela vira um Hikikomori, porque ela não tinha mais a capacidade de se relacionar com a realidade, é ele que vai lá e insiste para com que ela volte à realidade. Que dessa vez ela abre a porta. E quando ele abre a porta e quando ela abre a porta, mais na frente ela se aproximando, né? E outra coisa interessante dentro dessa metáfora da porta é o fato como dentro do reino fantástico dele, ele categorizava as pessoas. Então todos eles são um bando de merda, eu sou bom. E o mangá vai mostrando pra ele que as pessoas são um pouco mais complexas do que isso. Mostrando, por exemplo, como aqueles bandos de bullies têm momentos felizes e eles sempre tratam as pessoas mal. Elas têm pessoas que elas gostam, são capazes de rir e de amar. No fim do mangá, quando ele cria uma relação com a Sugawa, que é uma das meninas que praticava bullying na Kitahara, ele percebe que o negócio dela de fumar no banheiro ou de fazer, praticar bullying e bater nas pessoas na escola, qualquer coisa do tipo, era uma maneira que ela tinha de viver intensamente e de sentir alguma coisa, e aí ela também já perdeu um pouco o sentido disso, mas ela tava... Era a maneira que ela sabia de se relacionar com o mundo.
Não era simplesmente porque ela era do mal. Ele repara que os otakus, por mais que eles tinham sido, ele considera eles baixos e não sei o quê, o Brócolis era uma pessoa muito legal, ele tinha uma capacidade de liderança, ele tinha a capacidade de ser um cara muito carismático, unir as pessoas, e ele era muito melhor nesse coisa social do que o Kurosawa jamais seria. Tem um momento muito bom que o cara de esportes, né, que é o cara de cabelo bem curto, ele vai pedir pro Kurosawa assinar o caderno de escola dele, né? E quando ele faz isso, ele pergunta pra ele, né? Mas você não me odiava? Ele fala, não, eu nunca te odiei. E ele fica feliz de ter conhecido ele. Então, essa abertura social é bem importante dentro da história. Porque é o caminho de um cara que fazia uma justiça vazia, sem sentido, julgando as pessoas, se achando superior, para um cara que apanha, não sei o quê, mas que dessa vez ele tem algo verdadeiro. Por outro lado, se ele tem essa possibilidade, é porque ele nunca quis ver nenhum lado de ninguém e ele não viu nenhum lado de ninguém. A Kitahara viu o lado de muita gente, e ela viu o pior lado de muita gente, e ela sofreu com o pior lado de muita gente. Então, se abrir para ela é um processo completamente diferente. Então, eu gosto... O caminho do Kurosawa é interessante, o caminho da Kitahara é bem mais interessante para mim, e muito necessário, é um contraponto muito necessário. Lógico que o ponto de vista da Kitahara já foi mostrado em muitos mangás. O ponto de vista do Kurosawa é um pouco mais único e é um chamariz um pouco mais eficiente. Até, a gente está falando disso agora. Esse mangá ficou conhecido por algum motivo. Então, dá certo, é um bom conceito. Mas a história da Kitahara para mim é muito mais importante. Porque a história desse cara é a história do... E aí eu vou fazer uma grande generalização, mas é a história do homem médio de internet, que realmente acredita que a mulher é um objeto a servi-lo. E enquanto ela for esse objeto, ela serve, ela é útil. Quando ela não é esse objeto, ela é um lixo. Qualquer coisa que ela diga que saia dessa imagem que ele tinha criado, da função dela como objeto de prazer, objeto sexual, objeto de prazer, assim como o Kurosawa diz nessa história, ela tem que ser destruída. E essa é uma grande história de um comentarista de portal, comentarista do G1, percebendo que, não, olha só, realmente as pessoas são pessoas, a gente pode conversar com elas e tá tudo bem. Talvez as pessoas sejam mais do que eu acho que elas são. Esse mangá foi escolhido pelos nossos padrinhos, né? Ou seja, muitos de vocês que estão aí assistindo agora. E quem não é padrinho e está assistindo agora, pode ser! Porque o que a gente fez? O videoquest anterior, do Jojo, foi um videoquest que a gente deu umas opções e colocou entre elas Jojo Parte 4, e aí votaram em Jojo Parte 4. Essa foi uma votação de qualquer coisa! Coloquem as suas opções! Vamos ver o que vocês querem. Os nossos padrinhos de R$20, no caso, escolheram o Animação Kurosawa. Você também pode colaborar com R$20 e fazer parte da próxima votação e votar no que você quiser. O Animação Kurosawa já passou, existem outras opções que as pessoas querem que a gente fale. Você também pode colaborar e pedir pra gente fazer um videoquest sobre algo que você quer falar. O próximo videoquest provavelmente vai ser uma escolha nossa. Sim, a gente... tem um guardado na gaveta. Exato, já tem um guardado, gravado muito tempo atrás, sem microfones. Então é um áudio mais merda do que essa merda que você tá ouvindo agora. Acabamos por aqui. A gente... Olha só, olha ciclo se fechando. A gente abriu o videoquest. O videoquest 1 foi um videoquest de punheta. Aí quando a gente deixa os nossos maiores fãs escolherem, eles escolhem um mangá de punheta. Então eu acho que tem alguma coisa sendo dita pra gente que a gente tem que aprender.
Eu também quero dizer aqui que durante muito tempo nossos vídeos mais vistos eram vistos de punheta. Exato. E a gente tirou do canal porque... não. A gente não tirou do canal, foi tirado da gente. Um deles. A gente não ia deixar os outros de bobeira, né? Então é isso, senhores. Abraço. Até o próximo VideoQuest. Falou. Tchau.